E aí, os seus gambitos da rainha? Estão a fim de falar sobre xadrez? Ah, não estão? Foi mal. Livro de hoje, o livro do xadrez, Stefan Zweig. Né, cara? Olha, o último livro que o Zweig... Eu não sei se fala assim, Zweig. É assim que fala. Zweig. Stefan Zweig. O último livro que o Stefan Zweig escreveu antes de... Enfim, né? Vocês sabem que o cara... Porra, os caras mais queridos aí da sua época, né? Escritor aí fudido, austríaco, etc. Morreu em Petrópolis, né? Se matou em Petrópolis junto com a mulher dele, porque ele achou que os nazistas estavam avançando e ia sobrar para ele. Porra, logo depois que ele se matou em 42, o jogo começou a virar, né? Uma pena. O Zweig mandou os originais aí para os seus editores aí, depois deu cabo na própria vida. Esse livro aqui, cara, ele é curtinho, foi lançado pela editora Fósforo, tá? Super bonito, inclusive, achei a apresentação, cara, primorosa. Fósforo está de parabéns, os livrinhos fazem muito bonitos mesmo. Ele tem 82 páginas, mas boa parte dessas páginas aqui, boa parte, né? Assim, umas 15 é de um pós-fácil muito interessante que tem. O livro mesmo tem umas 65 só. Vai contar a história seguinte: tem um navio em que as pessoas estão embarcando e o narrador, alguém conta para o narrador do livro, que é um cara que está ali, que está a bordo do navio um campeão de xadrez mundial chamado Mirko Centovic, que é um cara, pelo nome, né, dá a entender que é serbo-croata, etc. O Centovic tem a sua história contada brevemente no começo do livro, e a gente conhece ele como sendo um cara meio tosco, né? Uma pessoa ele é filho de um pescador, alguma coisa do tipo, e ele é cuidado ali num mosteiro. E um dia ele se descobre que tem talento para o xadrez, mas ele só tem talento para isso. Assim, ele é um cara meio burro, ele não consegue jogar às cegas, como a maioria dos campeões de xadrez conseguem, ele precisa do tabuleiro. Ele é um cara que não consegue escrever uma frase sem cometer vários erros de ortografia, ele não tem o requinte intelectual que a maioria dos jogadores de xadrez tem, né? São pessoas, né, educadas e refinadas. E ele teve uma educação, ele só é limitado mesmo, ele é intelectualmente limitado, ele é descrito assim com a gente. E aí, por conta disso, ele mantém uma carapaça protetora aí dele, que ele não deixa ninguém escrutinar o interior dele com muito afinco, e ele fica meio distante de todo mundo que se aproxima, mantendo aí uma pose de soberba muito grande. O cara é meio arrogantão, beleza. A galera fica meio na estiga de jogar com ele, assim, né? O narrador arruma um cara lá pra jogar, pra ver se atrai o sujeito, e dá certo, né? O sujeito aparece, né? Enfim, começa a jogar, e de repente eles fazem ele cobra pelo jogo, né? Então, com uma grana, 150 pau aí a partida de xadrez aí que eu jogo, porque ele usa isso também, ele é um cara que capitaliza em cima do talento dele de xadrez, vai para uns cafundó do Judas assim para tirar uma grana da galera ganhando o torneio de xadrez, que é uma galera que os pares dele acham uma coisa meio tosca assim, né, meio, né, para citar aquela conversa de WhatsApp do pessoal do Ministério Público falando mal do Moro, assim, essa gente do interior é tão simplória, né? Sérgio Moro, vem aí, galera. Terceira via. Terceira via, Sérgio Moro, bicho. Quem não te conhece que te compre, né, Marreco? É isso aí. Eles subitamente são ajudados por um cara que começa a analisar o jogo com uma precisão milimétrica, assim, o maluco, tipo, o cara tá assim, não, cara, joga C2 pra C4 ali, não sei o que, porque você vai fazer uma jogada parecida com de fulano versus Beltrano em 1922,
E a galera começa a olhar pro cara e fala, cara, quem é você? Quem é você que apareceu aqui e tá aí, né, peitando o campeão mundial, né? E aí eu falo assim, não, esse cara é campeão mundial, caraca, não sei o quê. E aí a gente vai conhecer a história desse outro jogador com quem é armado um duelo, né, com o tal do Mirko Cerntovic. Esse outro jogador, que é um cara que é descrito no livro como o Sr. B, a princípio ele é tratado com uma certa distância, com um certo mistério, mas logo ele conta a história dele. E a história dele é de que ele foi um dos austríacos perseguidos pela Gestapo na ocasião da anexação da Áustria pela Alemanha, e ele foi levado para aquele hotel Continental, que é um hotel que é uma espécie de campo de concentração para a galera que tinha informações sobre grana e coisa do tipo. Então eles não eram levados para aqueles campos de trabalho, mas eles eram confinados no hotel, que o cara não tinha acesso a nada. E em dado momento do confinamento dele de mês, em que o cara quase se mata de tanto tédio, porque o cara não tem para onde olhar, não tem com quem conversar, não tem bosta nenhuma, ele consegue roubar um livro e ele descobre que é um livro de xadrez. E o cara começa a ficar obcecado, porque aquilo ali é o que garante a sobrevida dele no confinamento. O bicho começa a estudar doentemente aquele negócio, a ponto de deixar os nervos vencerem ele nessa parada. Então assim, já contei demais do livro, mas assim, podem ler. Apesar de todos esses spoilers que eu dei, vocês podem ler o livro, porque ele guarda na narrativa do Zweig, Schneck, um monte de emoções para o leitor, né, compensatórias, que dão a esse livrinho pequenininho um ritmo eletrizante, assim, cara. Você não consegue parar de ler o livro, sabe? O livro ele é pequeno, tudo mais, né? Ok, beleza, você já leria ele meio rápido. Mas ele é tão emocionante que você lê ele mais rápido ainda. E aí a gente começa a entender como é que uma história meio simples dessa, né? Tipo, o cara tem um campeão de xadrez no barco e ele vai jogar contra um outro cara. Como é que esse negócio começa a ganhar uma dimensão imensa na pena do Stefano. Aqui. Primeiro, os dois jogadores formam um jogo de yin yang, assim, de espelho, que é muito interessante. Eles guardam paralelismos e guardam opostos na mesma proporção, assim. Um cara não sabe jogar às cegas, o outro só sabe jogar às cegas. Ele precisou fazer isso. Ele diz que ele monta lá, ele tem uma colcha quadriculada na cama dele, ele monta umas pecinhas com um miolinho de pão que ele guarda, tipo, cara. E aí ele depois aprende a jogar às cegas, ele já nem precisa mais, ele só memoriza as jogadas, etc. Né? Os dois ganharam uma vida, né? No caso, o Cerntovic ganhou uma vida, o Sr. B ganhou uma sobrevida graças ao xadrez. E conforme o pós-fácil aqui agora é o pós-fácil falando, que eu achei muito interessante, parece que o autor está sempre jogando com espaços abertos e espaços fechados. Então, o mosteiro do Cerntovic, o quarto no hotel do Sr. B, a sala de jogos do navio, os quartos, é tudo um entrar e sair de ambientes claustrofóbicos, né? E eu acho que isso é muito... lembra-se, a gente está falando do último livro que ele escreveu antes de se matar, né? Eu acho que ele estava se sentindo já acuado pelas movimentações dos nazistas na Europa, mesmo estando em Petrópolis, né? Mesmo já estando exilado, né? Porque assim, a galera acha, né? Isso é muito interessante que a gente fale, porque a gente aqui, né, não sei vocês, mas a gente tem conhecidos que foram exilados políticos durante a ditadura militar aqui no Brasil, né? O pai do Chico é né, Murilo? O pai do Chico morou aqui na Dinamarca, Uruguai, etc. E a galera acha que exílio é assim, tipo, você sai fugido do Brasil, mas aí você saiu, aí você respira. Não é, filho. Você passa os anos inteiros com o cu na mão, achando que os caras vão te caçar até o fim do mundo e vão te trazer. Né? Esse pai do nosso camarada aí, o grande
cara, o Carlos Marés, né? Enfim, ele era presidente do DCE, né? Na época da ditadura militar, ele fugiu para um sistema mirabolante, etc. E o exílio, ele é assim, né? Não é porque você está em outro lugar que você está relaxado com relação à situação dos avanços de tudo ali, né? Principalmente porque você não sabe até onde que os caras estão indo. E eu acho que ele transmutou isso para esse ambiente aqui desse livro. Acima disso, o jogo do xadrez é muito bem explorado com ele. Principalmente existe um tratamento, uma diferença de tratamento do jogo, porque quando os dois jogadores se encontram, ele trata o jogo como partida, e logo quando os ânimos começam a se acirrar, ele começa a tratar como combate, né? E a polarização do mundo, ela tem isso, né? Existe a polarização que pode ser amigável, uma rivalidade, né, de uma partida, como pode ser um embate feroz. Ele faz uma descrição do xadrez aqui, esse aqui é o narrador do livro falando, que é maravilhosa, cara. Deixa eu ver se eu acho isso aqui. Pera aí. Aqui. Eu vou ler um trechinho do livro para vocês, só para vocês sacarem o quanto o autor colocou poesia e beleza num jogo que, ok, um jogo fascinante, né, desperta o interesse de todo mundo. Mas olha isso aqui, cara, tá? Então, de novo aqui, o livro do xadrez, isso aqui está na página 13, tá? Bom. Nunca havia tido a oportunidade de conhecer um mestre de xadrez em pessoa, e quanto mais me forçava para personificar tal tipo, mais inimaginável me parecia uma atividade cerebral que girava a vida inteira exclusivamente em torno de um espaço de 64 casas pretas e brancas. Conhecia por experiência própria a atração misteriosa desse jogo dos reis, que de todos aqueles inventados pelo homem é o único que escapa, soberano, à tirania do acaso, e cujos prêmios são atribuídos apenas ao intelecto, ou melhor, a certo talento intelectual. Mas denominar o xadrez um jogo já não é proceder a uma redução ofensiva. Ele também não é uma ciência, uma técnica, uma arte. Não flutua entre essas categorias como o túmulo de Maomé entre o céu e a terra. Não é uma ligação única de todos os pares opostos, antiquíssimo, mas eternamente novo, mecânico em sua estrutura, mas só eficaz por meio da fantasia, limitado no espaço rigidamente geométrico e ao mesmo tempo infinito em suas combinações. Não está em permanente evolução ao mesmo tempo que segue estéril, pensamento que não leva a nada, matemática que nada calcula, arte sem obras, arquitetura sem substância, e mesmo assim é o mais constante em sua existência do que todos os livros e obras. Não é o único jogo que pertence a todos os povos e a todos os tempos, e ninguém sabe qual Deus o trouxe ao mundo para dar cabo na monotonia, afiar os sentidos e expandir a alma. Onde nele é o começo e onde é o fim? Qualquer criança consegue aprender suas regras básicas, qualquer diletante pode arriscar, e ainda assim esse jogo consegue, dentro de um quadrado limitado e inalterável, criar mestres incomparáveis. Pessoas com talento direcionado só para o xadrez, gênios específicos nos quais visão, paciência e técnica são iguais e exatamente distribuídas, como no caso de um matemático, um poeta, um músico, mas apenas numa outra disposição e combinação. Nos tempos antigos de paixão pela fisiogomonia, talvez um Gal tivesse dissecado o cérebro dos mestres enxadristas em busca de determinada dobra da massa cinzenta do cérebro, certo músculo enxadrístico ou protuberância enxadrística, presentes de forma mais acentuada do que em outros crânios. E como o caso de um Tchantovich teria atraído tal fisionomonista, uma vez que aquele gênio específico parece encapsulado numa apatia intelectual absoluta, qual um fio de ouro em toneladas de minério sem valor. Em princípio, eu compreendia que um jogo tão excepcional, tão genial, precisasse engendrar seus próprios matadores, mas era difícil, ou mesmo impossível, imaginar a vida de uma pessoa mentalmente ativa, mas para o qual o mundo se reduz ao movimento entre preto e branco, uma pessoa em busca de triunfos na vida num mero vai e vem em movimentos para frente e para trás de 32 peças, para quem, no caso de uma nova abertura, avançar o cavalo em vez do peão significa uma proeza e a obtenção de um mísero pedaço de imortalidade numa nota de rodapé de algum livro técnico. Um ser humano, um ser intelectual, que ao longo de 10, 20, 30, 40 anos dedica, sem enlouquecer, toda a força de seu pensamento à ridícula missão de acuar um rei de madeira no centro de um tabuleiro. Cara,
Assim, se você não tá convencido por esse trecho, eu duvido que você se interesse por esse livro, porque eu jamais li uma defesa tão paldurecente do xadrez como nesse livro aqui. E assim, a gente consegue perceber como para o autor o xadrez, que muito comumente é tratado como metomínia para a vida, para os combates, para os duelos, assim, como ele ganha um avanço em muitas outras dimensões para ele, e como a partir desse livro, que é muito pequeno, essa metáfora pode ser aplicada a vários elementos e a vários momentos do livro. O pós-fácil ainda deixa o livro um pouco mais delicioso, porque ele aponta algumas coisas que ficaram estranhamente abertas no livro. A gente não sabe qual que era a intenção do autor, né? Por exemplo, o livro está indo para Buenos Aires, e uma hora ele fala que a viagem está indo ao Rio de Janeiro. A gente não sabe por que ele falou isso, assim, né? Vai parar no Rio de Janeiro, depois vai seguir para Buenos Aires. Cara, não sabe. O jogador Sr. B, ele tem uma cicatriz na mão que ninguém sabe exatamente o que aquilo significa, mas abre-se ali a possibilidade para você ficar viajando na história e traçando paralelo, estudando. Assim, é uma obra pequenininha. Galera de mestrado em literatura que quiser uma obra pequenininha para se debruçar aí, para fazer uma dissertação, aí uma boa oportunidade. Você pode tirar qualquer coisa desse livro, cara. Sério, é uma história muito legal. E acima de tudo, é isso. É uma história legal pra caramba, assim, uma história emocionante. Você não consegue parar de ler. E eu já tinha lido um outro livro do Stefan Zweig, não sei, que foi o Êxtase da Transformação, né? Eu li pra tag na ocasião. E, cara, acontece, eu senti a mesma coisa lendo esse e lendo o Êxtase da Transformação. Porque o Êxtase da Transformação, resumidamente, não vou entrar muito nos detalhes do livro, mas é a história de uma mocinha de uma família pobre, que ela é convidada a passar umas férias com os tios ricos, assim, num resort e tal, e ela comete uma indelicadeza, uma gafe, né? Tipo, é revelado, né, a estirpe dela pro mundo, e ela é meio que expulsa do paraíso ali, e ela volta pra uma parada, cara, dark, assim, pesada pra caramba, pra uma realidade suja, fria, malvada e diferente, um mundo cruelíssimo, assim. E o negócio que parecia assim, tipo uma novelinha das 6, uma coisinha, pô, um romancezinho dela, cara, fica dark o negócio. Eu senti a mesma coisa nesse livro. Era pra ser só um livro muito tranquilo sobre um cara meio tosco que joga xadrez. O negócio fica pesado, cara. Fica tenso pra caramba, né? E eu acho que ele conduz a gente por esses dois lugares, né? Um lugar um pouco mais leve e divertido, e um lugar pesadíssimo para o qual você é guiado meio sem ver, e quando você vê você já está dentro, e você não estava exatamente muito preparado para ele, de uma forma magistral. Assim. Eu achei que o cara faz isso perfeitamente, e eu acho ele assim um mestre do estilo nesse sentido, cara. O cara conduz você muito bem por essa história. Então, galera, cara, adorei esse livro, sério. Leiam ele, até porque ele não é comprido. Deleitem-se e descubram Stefan Zweig. Inclusive descubram como é que ele fala o nome dele e mandem aqui pra gente eventualmente. E é isso, tá? Se inscreva no canal, dá um joinha, ajuda a gente lá no Catarse. Ia ser legal, né? Ajuda a gente no Catarse, a gente está sorteando livros todos os meses para vocês. E esse mês não vai ser diferente, tá bom? É isso. Um abraço.